noite a todos. Meus amigos, para iniciarmos, gostaria de dar uma explicação. Nós utilizamos um temário. Esse temário, ele tem os temas e os nomes das palestras, e eu e o Júnior fazemos a distribuição dessas palestras. Ele fica com as pares e eu fico com as ímpares. Então, novamente estou eu aqui para falar sobre posses, sobre valores, sobre riqueza. Um pouco diferente da nossa última fala, mas ainda falando sobre a posse. E hoje nós vamos falar sobre Jesus e posses. O uso santificante da riqueza. Como se preservar-se da avareza, o dinheiro a serviço do homem e a busca antes do reino de Deus. Isso é o que nós hoje vamos refletir durante a nossa fala. Que Jesus, nosso mestre, nosso guia, possa estar conosco, nos envolvendo, e que conseguimos ter o entendimento necessário deste assunto que é tão profundo para todos nós. Para que trabalha o homem? Para que estuda? Para que luta a ponto de matar o seu semelhante? Quando a gente faz esse questionamento, a resposta comum a eles é a busca por tesouros terrenos. O trabalho do homem na terra, a questão do esforço, da luta, e o ponto até de matar um semelhante, por vezes, é a busca por tesouros terrenos. Então, nós encontramos que temos um desafio para todos nós. E esse desafio é o desafio da posse. Porque o instinto de propriedade tem sido, ao longo da história, o motor de revoluções e conflitos, demonstrando que o ser humano ainda não aprendeu a possuir verdadeiramente. Isso é todos nós, que estamos aqui, nesse planeta encarnado, de provas e expiações. Jesus, porém, convida-nos, a todos nós, a refletir sobre a precariedade das posses efêmeras e a buscar o que é imperecível. Dilsa, na leitura hoje do Caminho, Verdade e Vida, nos traz o tesouro imperecível. Qual é o tesouro imperecível? Aquele tesouro que Jesus diz que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Qual será esse tesouro? Então, para a gente conseguir ter essa compreensão, nós precisamos entender que o dinheiro, o valor, ele é uma ferramenta neutra. A riqueza não é o mal em si. Se o fosse, se o dinheiro fosse mal, Deus não teria colocado na terra, já que nós todos estamos inseridos nas leis de Deus. Então, o dinheiro, ele não é mal. Senão, se fosse mal, não existiria. Então, ele é uma força neutra, comparável a uma alavanca, que pode ser manejada para o bem ou para o mal. O mau uso, quando acorrentado à avareza, ao orgulho, ao egoísmo, o dinheiro torna-se veneno. E um veneno que seca o sentimento e estimula o erro. O bom uso do dinheiro, sob a luz da fraternidade e do trabalho, torna-se o obreiro da renovação, construindo escolas, hospitais, garantindo salários justos
e combatendo a fome. Hoje mesmo, a maioria aqui dos trabalhadores da casa tiveram a oportunidade de estarmos trabalhando de uma forma voluntariada no bazar solidário que ocorreu. Nós necessitamos desse instrumento, dessa alavanca. É só para o ganho? Nós comentávamos há pouco que não é só o ganho. O ganho, ele tem sim o seu valor, porque o valor trazendo para a instituição vai ser revertido em obras necessárias da instituição. Mas e o bem que um bazar desse faz para nós, que nos voluntariamos, e para aqueles que chegam e se sentem acolhidos, que podem conversar, podem se sentir bem, nós estávamos conversando há pouco, sentir bem. Muitas vezes, alguns nunca vieram na casa espírita. Tem um estigma de chegar à casa espírita, o medo, o receio, o preconceito, e chegar e ser bem tratado, ser acolhido. Então a gente vê o bom uso do dinheiro e o mau uso deste. E uma analogia que nós podemos usar é condenar o dinheiro pelos abusos humanos é como culpar um automóvel pelas imprudências do motorista. Porque o que o automóvel tem? Né? O carro? Nada. Ele é neutro. Mas se uma pessoa, em sã consciência, achar que ele pode se alcoolizar e estar à frente do seu automóvel, pegar a direção e sair, o automóvel não tem nenhum problema. O problema é aquele ser que, no seu livre-arbítrio, decidiu que ele poderia se alcoolizar e pegar uma estrada, ou pegar um carro, ou pegar uma rodovia. Então, o automóvel em si é neutro. E assim, nós conseguimos entender que, dessa forma, é suprimir o fogo devido aos incêndios desse carro. No livro intitulado Esperança, é um livrinho bem pequenininho também, no item 149, intitulado Propriedade, Emmanuel, esse é um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, traz o prefácio de Mateus capítulo 19, versículo 22, onde ele nos traz: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele traz esse prefácio curtinho, da narrativa de Jesus e o jovem rico, que chega e pergunta como que ele pode conquistar os céus. E Jesus olha para ele e fala: vende tudo que tens e me segue. E por que Jesus faz essa advertência para ele? Vende tudo que tens e me segue. Porque Jesus condena a posse? Não. Porque Jesus é o Espírito puro, o governador do orbe terrestre, que conhece cada um de nós. E Jesus conhecia aquele jovem ao ponto de saber que ele tinha muitas propriedades, que ele agia conforme a lei, como ele colocou ali a Jesus, que ele honrava os pais, honrava o pai e a mãe, ele prezava o dia de sábado, ele fazia os cultos necessários nas festas dos judeus. Mas Jesus fala: vende tudo e me segue. Porque Jesus sabia que no íntimo, aquele jovem, ele era apegado à matéria. E para se desvencilhar dessa matéria e seguir o Cristo, seria um salto na existência daquele espírito. Ele não conseguiu. Ele olhou
Jesus triste, como traz aqui, Mateus faz a nós a tarefa de nos trazer que ele retirou-se triste. Ele retirou-se triste diante de Jesus e foi embora. Porque ele não conseguia se libertar do apego às posses. E nesse capítulo, Emmanuel traz que o instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. E isso é de 1900 e alguma coisa, tá, gente? Não é de agora. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos nas mais diversas regiões do planeta. Respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. O que Emmanuel traz aqui? Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar, nós não precisamos ter um trabalho digno para honrar com as nossas despesas. Não, não é isso. Não é isso que Emmanuel está nos trazendo. Aí ele continua: cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele. No conteúdo espiritual de sua vida, porque não é nossos órgãos, é dentro dos nossos espíritos. Tudo que se relaciona com o exterior, tudo que é exterior, como sejam criaturas, paisagens e bem transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando aos discípulos a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. Então, nós não aprendemos a possuir, e o que nós possuímos verdadeiramente é o que está dentro do espírito. Tudo que é externo tem dono, e esse dono é Deus. E nesse mesmo livro, no item 43, Emprego das Riquezas, ele traz o prefácio Lucas 12:15 e também o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Então, no Lucas, ele nos traz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. E lá no Evangelho: se a riqueza somente males houvesse de produzido, Deus não a teria posto na terra. E ele comenta: te retiramos um pequeno parágrafo para a nossa exposição. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. Então, tudo que nós temos disponíveis para nós são forças neutras. Se são forças neutras, o que vai dar o bom uso ou o mau uso dela somos nós, nosso livre-arbítrio. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmo. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle dos bens
ou a orientação que lhes imprimimos. Então fica claro que tudo que é externo é neutro. Somos nós que empregamos a força para o bem ou para o mal. E nós somos dotados do quê? De livre arbítrio. No item 44, dinheiro ou servidor, Emmanuel também traz uma passagem do Evangelho de Mateus 25 e 23 e do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, 38. Disse-lhes o Senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E no Evangelho, a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. E a riqueza é para os outros prova da caridade e da abnegação. Nós estudamos quinta-feira, essa semana, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós precisamos ter coragem e resignação. Então, aqui nós encontramos que a resignação, ela continua. Para o pobre, para aqueles que estão ali sofrendo a pobreza, a paciência e resignação. E para aqueles que têm a riqueza, a caridade e a abnegação. Então, a abnegação, ela constitui uma virtude. E como conquistar essa virtude da abnegação? Emmanuel traz no seu comentário: o dinheiro é semelhante à alavanca suscetível de ser manejada para o bem ou para o mal. Acorrentando ao poste da avareza, produz o azinhavre da suvinice. Contudo, sob a inspiração do trabalho, é o lidador fiel que assegura os frutos do milharal e as paredes da escola. A cantiga do malho e a força da usina, atrelada ao carro do orgulho, é o estimulante do erro, mas na luz da fraternidade é o obreiro da renovação incessante, enriquecendo o solo e construindo a cidade, desdobrando os fios do atendimento e garantindo os valores da educação. Aferrolhado no cofre da ambição desvairada, é o inimigo da evolução. Todavia, endereçada à cultura, é o agente do progresso, auxiliando o homem a solucionar os enigmas da enfermidade e a resolver os problemas da fome, a compreender os mecanismos da natureza e a inflamar o esplendor da civilização que analisa a terra e vasculha o firmamento. Detido à sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. Detido o dinheiro, a posse, detido na sombra do egoísmo, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, confiada a caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos, desamparados e sustentando as mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio alanceia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. E analisando de forma superficial a mensagem do benfeitor Emmanuel, podemos pensar assim: será possível que já teria existido a igualdade absoluta das riquezas em todo mundo? Ainda bem que você veio hoje na palestra. Eu me lembrei da sua fala, da sua professora, que nós já estudamos isso. Será possível que já teria existido a igualdade absoluta das riquezas? Kardec fez esse questionamento para os espíritos. E os espíritos da codificação responderam: não. Nem é possível. E a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres.
Aí Kardec faz ainda a pergunta no entanto, homens que se julgam ser esse o remédio aos males da sociedade, que pensais a respeito? Porque existem homens que acham que precisava ser a riqueza ser dada a todos de uma forma igual. O que pensais desses que acham que a riqueza tinha que ser distribuída por igual a todos? E os espíritos respondem: são cultores de sistemas esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. E aí eles terminam: combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. O que seria essa resposta dos espíritos nessa questão 811? A resposta é muito direta. A igualdade absoluta de riquezas não é possível e nunca existiu. Por quê? Por que não é possível e nunca existiu? Isso ocorre porque a humanidade é composta por nós. E quem somos nós? Por uma imensa diversidade de faculdades, aptidões e caracteres, como eles trazem na resposta. Enquanto alguns indivíduos possuem maior inclinação para a administração e o trabalho intelectual, outros focam em diferentes habilidades, manuais ou artísticas. Essa diferença natural de talentos ou talentos divinos faz com que a produção e o acúmulo de recursos ocorram de forma distinta entre as pessoas. Então, nós não somos iguais. Somos individualidades, não podemos esquecer isso jamais. Se somos individualidades, não tem como existir uma igualdade de riqueza, porque um vai agir de uma forma, outro de outro, e daqui a pouco, como me lembrei da história que a professora do Kleber contou, em menos de um mês, um terá mais dinheiro que o outro. Porque somos diferentes. E os espíritos atestam isso na 811. Não tem como. Nós somos diferentes. E a resposta dos espíritos nos alerta que mesmo se todos recebessem a mesma quantia hoje, a força das coisas desfaria essa igualdade em pouco tempo. Isso acontece devido ao uso que cada um de nós faz de seus recursos. Alguns utilizam o capital para criar novas frentes de trabalho e progresso, enquanto outros poderiam dissipá-lo por imprevidência ou falta de habilidade administrativa. Simplesmente por isso. Mas ele também nos traz algo muito importante para todos nós: o egoísmo. Este é o problema real. Porque eles classificam a busca pela igualdade absoluta como uma quimera, uma ilusão irrealizável. Mas o remédio para os males sociais não está na redistribuição forçada de bens, mas combater a verdadeira chaga social que nós temos, o egoísmo. O problema não é o dinheiro em si, que é um agente neutro, como nós aprendemos. É pela fraternidade. Qualquer sistema econômico falhará em trazer felicidade real. Assim, podemos compreender que a desigualdade material é uma ferramenta educativa da providência divina. A solução para os conflitos humanos não reside em igualar os nossos bolsos, mas em fraternizar os corações, transformando a posse efêmera em instrumento de elevação espiritual. Então, meus amigos, a doutrina espírita esclarece que o homem, nós todos, somos apenas usufrutuários e administradores dos bens que, em última análise, pertencem a um único dono. E quem é esse dono?
que pertence todos os bens? Deus. Deus é o possuidor de todos esses bens. Como vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Lá no item 9, nós vamos entender que a desigualdade de fortunas permite que existam aqueles que detêm os meios para impulsionar o progresso coletivo. O bom servo é aquele que faz o dinheiro circular como um servidor da felicidade e do aprimoramento do mundo. E aí, qual é a nossa verdadeira propriedade? Se quem é possuidor é Deus, se somos usufrutuários, o que é de verdadeiro nosso? Qual é a nossa verdadeira propriedade? E lá nós vamos encontrar no item 9. O homem, nós todos, só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. E o que nós levamos deste mundo? Porque o corpo físico fica. O que nós levamos deste mundo? E como nós conhecemos a fala popular, caixão não tem gaveta. O que nós levamos deste mundo? Do que encontra ao chegar e deixar ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, o que é? Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Esse é o nosso tesouro. Era esse tesouro que Jesus disse. O tesouro que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Porque alguém consegue roubar a nossa inteligência? Alguém consegue roubar os nossos conhecimentos? Alguém consegue roubar nossas qualidades morais? Não. Esse é a nossa propriedade. É isso que, ao retornar à pátria espiritual, carregamos conosco. Isso é nosso. Isso ninguém tira. E Jesus, em Mateus 13, 44, traz a parábola do tesouro escondido. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. O que Jesus trouxe nessa parábola do tesouro escondido para nós? Caibar Schutter traz a explicação dessa parábola. Ele diz que o homem tem resumido a sua tarefa na terra a procurar tesouros, cada um de nós, e a achar tesouros e a esconder tesouros, a vender o que possui para comprar campos que tenham tesouros. Assim tem acontecido e assim está acontecendo. Jesus, sabendo dos artifícios que o homem emprega na conquista dos tesouros, fez do tesouro escondido uma parábola, comparando-a ao reino dos céus, e fê-lo naturalmente para que os que recebessem esses conhecimentos também empregassem todo o seu talento, todos os seus esforços, todo o seu trabalho, toda a sua atividade, todos os seus sacrifícios na conquista deste outro tesouro, a qual ele chamou imperecível. Lembrando que a traça e a ferrugem não o corrompem, e os ladrões não o roubam. O reino dos céus é um tesouro oculto ao mundo, porque os grandes, os nobres, os guias e os chefes de seitas religiosas não querem
fazê-lo aparecer à humanidade. Mas graças à revelação dos ensinos dos espíritas, ao Espírito do Senhor, hoje é muito mais fácil ao homem achar esse tesouro, a cada um de nós achar esse tesouro. Mais difícil lhe pode ser vender o que tem e comprar o campo. Isto é, e aí está o significado da parábola do tesouro perdido que Jesus trouxe em Mateus. Desembaraçar-se das suas velhas crenças, do egoísmo, do preconceito, do amor aos bens terrestres para possuir os bens celestes. Materializando como está, o homem prefere sempre os bens aparentes e perecíveis, porque os considera positivo, que nós estamos vendo, nós estamos possuindo, nós temos um campo, uma casa, um carro, enfim, nós estamos vendo aquilo. E os bens do reino dos céus, a gente não vê. Então, os bens reais é imperecível e ele julga abstrato. A parábola do tesouro escondido é significativa e digna de meditação. O homem terreno morre e fica sem seus bens. O homem espiritual permanece para a vida eterna. E o tesouro do céu que ele adquiriu é de sua posse permanente. Então, quando nós possuímos o que é a nossa verdadeira propriedade, o conhecimento, a inteligência e o nosso avanço moral, esse é o tesouro que levaremos para o reino dos céus e é de nossa posse permanente, que ninguém tira. Para encerrar, nesse livro, Trigo de Deus, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues, em espírito, quando chega ao mundo espiritual, é dada a ela ter acesso a tudo o que ocorreu na Palestina, à época do Cristo. E ela traz, numa série de 12 livros, pequenos relatos mais profundos daqueles acontecimentos, à época do Cristo. Então, ela tem acesso a essa memória e por isso que os relatos de Amélia são mais profundos do que o Evangelho. No capítulo 20 do livro Trigo de Deus, intitulado Jesus e a Avareza. Ela inicia dizendo que a mole humana, em suas necessidades, de certo modo, faz recordar as sucessivas ondas do mar. Umas após outras se sobrepõem em contínuo afã, para confundir-se nas areias imensas das largas praias que se deixam afagar. Jesus, da mesma forma, lembra um oceano de infinito amor, cuja ternura se espraiava em constantes vagas de afeição, envolvendo as criaturas humanas que o buscavam. Desse modo, 2 oceanos se confundiam no mesmo infinito, a misericórdia do Senhor e as ansiedades das massas em sofrimento. Por onde ele passava, as aflições lhe corriam após, mantendo a certeza de que seriam atendidas. De cidade em cidade, seguiam os corações dilacerados e as almas em padecimento em face das dadivosas mercês que dele recebiam, alterando-lhe a paisagem interior e proporcionando-lhe saúde, paz, consolação. As bênçãos de Jesus eram pão e vida. O poder político, gerador de misérias, quando arbitrário, fomenta os desequilíbrios
e estabelece a vigência do suborno moral da indignidade. Ao lado de tal infeliz conjuntura, medra a ignorância, responsável pelas mais terríveis chagas da alma, dando nascimento aos inimigos do progresso e da felicidade humana. A ignorância que engendra males graves faz-se ainda mais cruel quando se estabelece na alma e asfixia na teimosa indiferença ante as realidades do espírito. A conquista desses preciosos valores da vida, um dos quais, derivado do amor, deve constituir meta e linha de comportamento do homem, a generosidade. Tem escasseado na sociedade de todas as épocas a vivência da generosidade, que é a alma da beneficência e da caridade, pilastras do equilíbrio da comunidade que a tornam ditosa. Em detrimento da elevação dos sentimentos, um morbo cancerígeno se desenvolve e termina por destruir o organismo no qual se sedia, que é a avareza. Jesus defrontou-a inúmeras vezes, sempre presente no âmago dos seres. Nas suas jornadas messiânicas, encontrou naqueles que o buscavam incessantemente. Retornando de Corazim, após atender as multidões esfaimadas, eis que lhe acerca um contendor. Pede-lhe que assuma a posição de juiz e constranja-lhe o irmão a repartir a herança do genitor com ele. A figura impulótra do mestre, que desdenhava as mesquinharias e misérias humanas, redarguiu ao aturdido interrogante: quem me fez de magistrado civil para tal quinchicula? Jesus pergunta: quem me fez de magistrado civil para tal questionamento? As suas eram as interveniências em favor do tesouro perene, que não se gasta, ninguém rouba e não desperta as alucinações alienadoras. E porque se encontrava cercado pela ansiedade da massa curiosa e necessitada de esclarecimentos, narrou excelente parábola, na qual demonstrou como são secundários os bens terrestres. Havia um homem poderoso, contou com suavidade, que, possuindo muitos haveres e celeiros, não podia controlar a desmedida ambição. Assim, raciocinou: se eu demolir os meus silos e construir outros maiores, poderei plantar mais, cegar em abundância e aumentar a minha fortuna. Após amealhar ao máximo, direi à minha alma: agora repousa e dorme, ser feliz. No entanto, naquela noite, Deus tomou-lhe a alma. Para que reuniu tantos recursos e moedas? Fazendo um breve silêncio, o amigo divino considerou: a avareza é doença da alma, que devora os alimentos da vida, tóxico letal. Envenena primeiro aquele que lhe padece a ingestão e contamina quantos se lhe acercam, produzindo degenerescências e morte. Inimiga da sociedade, fomenta a violência, que irrompe do coração lesado e estruge na economia da comunidade onde se expressa. Expande seus miasmas e produz desequilíbrios. O ávaro é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta. A fim de que suas palavras se fixassem na memória dos ouvintes, ensejou algumas reflexões mudas e prosseguiu: não é ávaro, porém, somente aquele que
asfixia em cofres e celeiros, moedas e grãos. É Jesus dizendo, tá, gente? Os que entesouram gemas e alimentos antes as necessidades gerais. As pessoas que acumulam com ambição desmedida, mas também todos quantos possuindo saúde negam-se a repartir alegria e fraternidade. A avareza igualmente se patenteia naqueles que possuem inteligência e se excusam a ensinar os ignorantes, nos portadores de tendências artísticas que se omitem, negando beleza aos painéis entristecidos dos homens. Aos ávaros de amor, que se opõem a distribuir afeição, enclausurando-se na indiferença e na animosidade. Ninguém é tão destituído de recursos que não possa espargir sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. Perpassavam pela natureza as vagas perfumadas do cair da tarde, enquanto as primeiras estrelas cintilavam no alto, como resposta da generosidade de Deus para as necessidades humanas. E ainda Jesus continuou: a avareza entorpece os sentimentos e a generosidade engrandece-os. A avareza amesquinha e a generosidade multiplica. A avareza mata e a generosidade dá vida. Os tesouros da vida eterna, que a todos deve interessar por consegui-lo, constitui também um desafio aos seus depositários, que, felicitados, são convidados a dividi-los, tarefa sublime que os faz multiplicados. Anunciai, pois, o reino dos céus e suas riquezas, e alegrai-vos ante a generosidade do Pai, que vos alcança e reparte as fortunas da luz do conhecimento, que vos banha por dentro e anula toda sombra de que vos deveis libertar. E porque se fizeste um grandiloquente silêncio, a multidão começou a dissipar-se, nutrida e amparada, enquanto o mestre reuniu os discípulos e disse-lhes com enternecedora alegria: vamos-nos daqui. E saiu com antevisão, vendo a humanidade do porvir, a humanidade do futuro, quando liberada do câncer da avareza. Meus amigos, que Deus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão pela atenção de todos vocês.